E novamente com a lapiseira 05, grafite 4B, vamos preenchendo essas manchas escuras. Preencha bem, sem deixar nenhum espaço em branco. Deixe a mancha bem preenchida. Aqui tem uma leve mancha. Aqui é uma mancha com tom de cinza. Então use a mão suave, com bastante suavidade na mão, para definir essas manchas mais claras, com tom de cinza, né? Aqui tem umas manchas, né? Forma de listas. Então com a lapiseira 05 vai definindo essas manchas. Faça aí a esfumação com o pincel, esfume bem, né, esse grafite aplicado, que é para deixar bem uniforme, com as manchas mais claras aí esfumar com o esfuminho. Que é um cinza médio, então é só preencher com o grafite HB, ou lá o grafite H ou 2H. Recomendo um H ou 2H. É só dar destaque dessa manchinha aqui, esse reflexo nessa quina, né? Destaque essas manchas brancas com a caneta borracha. Aqui tem umas manchinhas um pouquinho mais escuras, então aqui eu vou preencher um pouco mais com a lapiseira, com o grafite 4B, usando a mão bem suave. Então se você não conseguir, aí eu recomendo fazer com graduação mais clara, como um 2B. Aqui novamente com a graduação H, vamos preencher aqui, só ir preenchendo esse espaço aqui onde tem um tom de cinza claro. E aí é só fazer aí uma boa esfumação, né? Esfume bem. Use o esfuminho, né? Deslize o esfuminho no papel de forma bem suave, sem pressionar o esfuminho, para você conseguir aí um esfumado bem preciso. Agora é só ir copiando aqui essas manchas escuras. Usar aqui uma graduação 4B, agora usando um lápis. Posso tratar de uma mancha maior, então vou usar aqui, utilizar o lápis graduação 4B. Importante o lápis estar bem apontado, para você conseguir fazer esses detalhes fininhos com bastante precisão. Sempre usar os lápis bem apontados. Quando for desgastando a ponta, vá sempre apontando os lápis. Não trabalhe desenho com lápis com ponta grossa. Isso vai dificultar aí o seu desempenho na qualidade dos seus desenhos. Então, sempre lápis apontado, né? Sempre bem apontado, que é para você conseguir aí alcançar detalhes pequenos com bastante precisão. Por exemplo, esses detalhes aqui, o lápis precisa estar bem apontado. Então, vá copiando essas manchas mais escuras, vá preenchendo bem, de modo bem uniforme. Manchas mais claras, use a mão suave, né? Leveza na mão, para conseguir alcançar um tom de cinza sem ser muito escuro. Então, com uma única graduação, né? Uma graduação 4B ou 6B,
De acordo com a técnica que desenvolve, né, essa leveza na mão, se consegue obter várias tonalidades diferentes, né, desde o tom mais escuro a tons mais claros, né, usando uma graduação de tons escuros, né, como é o caso do 6B, um 4B, e aí vai. Agora, após preencher, é só esfumar com o pincel essas manchas, é para espalhar bem o grafite e preencher bem os poros no papel. Faça uma esfumação bem precisa, não tenha pressa, não se veste no trabalho de esfumação, esfume bem o grafite, passe o esfuminho várias vezes no mesmo local até você conseguir espalhar totalmente o grafite. Agora aqui é só reforçar um pouco essa bordazinha nessa mancha. Aqui tem uma leve manchinha, também mais escura, que é só ir dando destaque aqui, dando destaque com grafite 4B aqui na lapiseira. Usando a mão bem suave, né? Bastante suavidade na mão. Agora é só espalhar bem com esfuminho. Dar uma boa esfumada nessa aplicação de grafite. Agora com a caneta borracha, vá destacando aí esses pontos, né, de luz, esses reflexos, que é para dar o efeito de metal, né? Então uma mancha bem suave, que com a graduação H, fazer levemente, depois esfumar, espalhar bem com o esfuminho. Tem uma pequena borda nessa mancha, mais escura. Agora faça a esfumação com o pincel, com o esfuminho. Vá preenchendo essa outra área aqui com o lápis H. Faça um preenchimento bem uniforme, depois esfume bem aí com o esfuminho. E aqui com a lapiseira é só dar destaque, ou pode usar aí um lápis também bem apontado. Destacar essa manchinha mais escura. Tem uma mancha levemente tom de cinza, um cinzazinho suave. Então faça a esfumação agora dessa aplicação de grafite, que é para dar esse visual de realismo. Aqui tem um leve reflexo, é só fazer um esfumadozinho, apagar, remover um pouquinho o grafite com a caneta borracha. Não muito forte, você dá uma leve removida aqui, que é um leve reflexo. Só remover um pouco aqui do esfumado do grafite nessa quina, que é um reflexo de luz. Aqui vai ter uma mancha escura. Então, com a lapiseira 05 vai dando destaque aqui. Essa linha, né, um risco, né, uma cavidadezinha em volta, né, dessa parte do anel do relógio, né. Então vá olhando, observe a mancha, vá copiando as manchas conforme você está observando, né? Observe atentamente. Não tenha pressa, observe com atenção, observe com calma, com cuidado, para que você consiga aí ter uma compreensão melhor das manchas, né? Você conseguir compreendê-las melhor, né? Fazer com que seu cérebro ele tenha uma compreensão mais precisa, né, das manchas.
Aqui é uma manchinha fina, como uma linha, né? Nessa cavidadezinha aqui, que tem mais uma mancha. Essa aqui já tem um tom mais de cinza, né? Mais suave, não cinza médio. Aqui dentro dessa pequena cavidade é um pouco cinza, então espalhe o grafite aí com o esfuminho. É importante sempre trabalhar muito a questão da esfumação. Eu vou bater muito nessa tecla, esfumação, esfumação. Trabalhe bem a esfumação do grafite para você atingir esse efeito no desenho de realismo. Agora faça aí uma esfumação bem precisa também com o pincel. Realce um pouco mais essa mancha, dando uma segunda camada. Em seguida é só fazer a esfumação aí com o esfuminho. Agora com a lapiseira vai dando destaque a essas manchinhas que tem aqui nesse botãozinho, que é esse botãozinho de girar os ponteiros, né? De fazer ajustes na hora, né? Aqui tem um reflexo, então é só dar uma destacadazinha com a caneta borracha, fazer aí um degradê com o esfuminho, dando uma leve esfumada. Aqui tem essas cavidadezinhas, então é só dar destaque aí com o lápis, né? Lapiseira. Aqui nessas pequenas cavidades onde forma aí umas linhas em alto relevos e baixo relevo. Aí é só fazer a esfumação com o esfuminho, que é para dar esse tom de cinza. E esfumar, né? Suavizar o traço do lápis, que é para dar efeito de realismo. Então sempre suavizar o traço do lápis com esfumação. E aí destacar aqui os pontos de luz com a caneta borracha. Agora vamos trabalhar essas outras manchas. Aqui tem uma variação também de manchas escuras e manchas mais claras, algumas formando degradê. Então que vai preenchendo essas manchas escuras. Aqui ó, ela vai formando um degradê. Ela começa uma parte com a tonalidade mais fechada, mais forte, e vai fazendo uma transição para uma mancha um pouco mais clara, né? Um tom de cinza mais claro, né? Então o início aqui ela é bem mais escura e ela vai suavizando para a ponta. Aí agora é só você fazer a esfumação com o pincel, né? Esfume bem até ficar um preto bem homogêneo, né? Absoluto. Aqui é só dar um destaque com a caneta borracha aqui, essa linhazinha de reflexo de luz. Faça uma esfumação boa nessas áreas que formam degradê. Faça uma boa esfumação com o esfuminho. Com a lapiseira defina essas linhas, que são linhas bem finas, né? São manchas fininhas. Então, recomendo que faça com a lapiseira para você conseguir fazer com mais precisão. Aqui é mais uma mancha escura. Preencha aí com grafite 4B. Aqui tem uma variação de manchas, né? Algumas em forma de listas mais escuras, outras mais claras. Então vá preenchendo, fazendo essa transição, né? Esse diferencial entre uma mancha e outra, sem precisar mudar a graduação do lápis, usando a mesma graduação. Usando 4B você pode ir fazendo essa transição.
desses tons de grafite. Tom de cinza escuro, tom de cinza claro e os tons escuros, né, que são essas manchas mais pretas. Essa mancha aqui, ela tem tons variados, né? Algumas como se fossem listas, né? Mais escuras e outras mais claras. Agora é só esfumar com o esfuminho essas manchas de tom de cinza, né? Esfume bem, espalhe bem esse grafite, até não haver mais nenhum traço, né, de lápis, nenhum vestígio de traço de lápis. Agora faço a definição dessas outras manchinhas, essas listas mais escuras, e faço a esfumação aí com o esfuminho. Então é só destacar esses reflexos de luz com a caneta borracha. Aqui é mais uma mancha escura. Então, preencha com a graduação 4B. Pode estar utilizando aí a lapiseira ou o lápis, mas desde que esteja bem apontado. Aqui já é uma mancha de cinza. Então aí é só já suavizar o peso da mão, se caso estiver preenchendo ela usando a mesma graduação, 4B. É mais uma mancha escura, então lá preenchendo aí com o 4B. Então toda essa sequência de manchas, quando se observa elas por um todo, né, a imagem em geral, então se consegue obter aí um efeito ocular, né, de metal cromado, né? É impressionante esse efeito, né, que a nossa mente, né, o nosso cérebro, o olho, ele consegue enxergar, né? Então se você observa todo o conjunto de manchas e nos dá esse efeito, chama-se ilusão óptica, né? Aqui com a caneta borracha dê destaque a esses pontos de luz, nesse reflexo, preservando aí o branco do papel. E vai com a lapiseira formando essas linhas aqui onde tem essas manchas. Aqui já temos mais uma mancha escura. Aqui, como é um detalhe bem fininho, manchas fininhas, então recomendo usar a lapiseira. Em sequência, faça a esfumação aí com o pincel, com cerdas macias, cerdas cortadas curtas para dar mais firmeza. Passe esfumil nessa manchinha, nessa linha, e elimine qualquer vestígio de esfumação de grafite nessas áreas que tem reflexo de luz, essas áreas brancas. Continue puxando essa pequena linha, né, que é uma cavidadezinha que tem aqui entre o vidro e esse anel, né, metálico que tem em volta do relógio. Tem uma cavidadezinha então aqui. Essas manchas escuras, né? Então faça aí com a lapiseira que você vai conseguir
fazer essas linhas com mais eficiência. Aqui tem mais uma manchinha escura. Então é só preencher com o grafite 4B. Não pressione muito o grafite, não há necessidade de pressionar demais. Pode ocorrer de saturar o papel se pressionar muito o lápis. Então, usar uma pressão suave, que é para conseguir alcançar um tom preto, mas não saturar o papel. Após preencher essas manchas mais claras, agora é só fazer esfumação aí com um esfuminho e espalhar bem esse grafite aí que foi aplicado. Passe o esfuminho aqui nessa pequena linha, o esfuminho número 1 apontado, dá uma ponta lixada, né, bem fininha, para facilitar. Aqui com a graduação 3B é só fazer mais uma leve camada de grafite aqui nessa borda onde é um pouquinho mais escuro, né? Tem umas manchas mais escuras aqui. Então aplica aí uma graduação 3B, aumentando um pouquinho a tonalidade desse cinza. Depois faça aí uma boa esfumação com esfuminho.